Boa tarde, almas de luz. Sejam muito bem-vindas ao canal A Luz que Cura, Fé que Sustenta, Cura que Transforma. Existe uma dor silenciosa que você talvez carregue há anos, uma ferida que ninguém vê, mas que ainda pulsa dentro do seu peito, como se o tempo não tivesse passado. Você já tentou seguir em frente, já disse para si mesma que estava tudo bem, já sorriu quando queria chorar, mas no fundo existe algo que ainda dói, algo que ainda te prende. E a verdade é que feridas antigas não desaparecem apenas porque o tempo passou. Elas se escondem, se disfarçam, mas continuam ali, influenciando seus pensamentos, suas escolhas, seus sentimentos. Quantas vezes você se sentiu insegura sem entender o motivo? Quantas vezes reagiu de forma intensa, sem saber de onde vinha aquilo? Quantas vezes se sentiu pequena, insuficiente, mesmo tentando ser forte? Existe uma raiz por trás disso, uma marca que ficou, uma dor que não foi completamente curada. E hoje eu te faço uma pergunta que pode mudar tudo. Até quando você vai permitir que aquilo que te feriu no passado continue controlando o seu presente? Porque a sua história não precisa terminar na dor. E aquilo que te machucou não tem o direito de definir quem você é. Hoje é um momento de cura, um encontro com aquilo que precisa ser liberado, um passo profundo em direção à sua libertação emocional. Permita-se sentir, permita-se reconhecer, porque a cura começa quando você decide não fugir mais daquilo que precisa ser transformado. Existem lembranças que você evita revisitar, sentimentos que você empurra para o fundo da alma porque parecem pesados demais para encarar. Talvez alguém tenha te ferido com palavras que ficaram marcadas, talvez tenha sido rejeição, abandono, decepção, talvez tenha sido algo que você nunca conseguiu explicar, mas que deixou uma sensação de vazio difícil de preencher. E o mais difícil não é apenas o que aconteceu, mas o que ficou dentro de você depois disso. Porque a ferida não está só na situação, está na forma como você passou a se enxergar depois dela. Você começou a duvidar do seu valor, da sua capacidade, da sua força. Você passou a se proteger, a se fechar, a não confiar completamente, mesmo desejando conexão. E isso cansa, isso pesa. Isso desgasta. Mas existe algo que talvez você ainda não tenha percebido. Você não é a dor que viveu. Você não é aquilo que fizeram com você. Existe uma parte sua que permaneceu intacta, uma essência que não foi tocada pela dor, uma luz que ainda está aí, esperando ser reconhecida novamente. E essa luz é o caminho da sua cura. Não se trata de apagar o passado, mas de libertar o poder que ele ainda tem sobre você. É um processo, é um caminho, mas começa com uma decisão. Você quer continuar carregando isso? Ou está pronta para deixar ir? A cura de feridas antigas não acontece de uma vez. Ela começa de forma silenciosa, quase imperceptível, mas profundamente transformadora. E tudo começa quando você permite que a verdade venha à tona sem julgamento. Talvez você tenha sido ensinada a ser forte o tempo todo, a não demonstrar dor, a engolir sentimentos para não incomodar ninguém. Mas a dor que não é expressa se transforma em peso emocional, em ansiedade, em tristeza, em bloqueios que você nem sempre entende. E não, você não precisa continuar assim. Existe um espaço dentro de você que precisa ser acolhido. Uma parte sua que precisa ser ouvida com amor e não com cobrança. E quando você começa a se tratar com mais gentileza, algo começa a mudar. Você começa a perceber que pode sentir sem se destruir, que pode lembrar sem reviver a dor da mesma forma, que pode se libertar aos poucos. A cura não exige perfeição, ela exige entrega. E talvez hoje seja o dia em que você finalmente pare de lutar contra o que sente e comece a caminhar em direção à sua própria restauração. Existe uma força maior te conduzindo até esse momento, e nada disso é por acaso.
Você chegou até aqui porque existe algo dentro de você pronto para ser transformado. Existe um momento no processo de cura em que você percebe que não pode mais continuar fingindo que está tudo bem. E esse momento não é de fraqueza, é de coragem. Porque olhar para dentro exige uma força que nem sempre é visível, mas que transforma tudo silenciosamente. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser tudo para todos, tentando não decepcionar, tentando manter tudo sob controle, enquanto por dentro existia um cansaço profundo, uma sensação de estar se afastando de si mesma. E a verdade é que quando você ignora suas próprias dores por muito tempo, você começa a se perder daquilo que realmente é. Mas existe um reencontro possível. Existe um caminho de volta para a sua essência, e ele começa quando você decide se priorizar sem culpa. Você não precisa mais carregar aquilo que não é seu, não precisa mais sustentar emoções que já deveriam ter sido liberadas. Não precisa mais se prender a versões antigas de si mesma que nasceram da dor. Existe uma nova pessoa sendo construída dentro de você, mais consciente, mais sensível, mais conectada com sua própria verdade. E essa transformação não acontece porque tudo ficou fácil, mas porque você decidiu não desistir de si mesma. Talvez você ainda sinta medo, talvez ainda existam dúvidas, mas existe também uma força crescendo, uma clareza surgindo, uma paz que começa a aparecer nos pequenos detalhes. E isso é sinal de que algo dentro de você já começou a mudar, mesmo que ainda não esteja completamente visível. Confie nesse processo, respeite seu tempo, acolha cada parte sua com carinho, porque a cura não é sobre apagar o que foi vivido, mas sobre transformar a forma como isso habita dentro de você. Senhor, nesta tarde, eu me coloco diante de Ti com tudo aquilo que carrego em silêncio, com as dores que ficaram escondidas, com as feridas que o tempo não conseguiu apagar. Tu conheces cada parte do meu coração, cada lembrança que ainda dói, cada emoção que eu tentei esconder até de mim mesma. Eu te entrego agora tudo aquilo que me machucou, tudo aquilo que me fez duvidar de mim, tudo aquilo que deixou marcas profundas na minha alma. Cura, Senhor, aquilo que eu não consegui curar sozinha. Toca nas áreas mais sensíveis do meu coração e traz paz onde ainda existe dor. Traz leveza onde ainda existe peso. Traz libertação onde ainda existe aprisionamento emocional. Me ajuda a liberar aquilo que já não me pertence, a soltar aquilo que me prende ao passado, a enxergar a mim mesma com os teus olhos, com amor, com compaixão, com verdade. Restaura a minha identidade, fortalece a minha essência e me mostra que eu não sou definida pelas minhas feridas, mas pela tua presença em mim. Que toda dor antiga perca a força, que toda lembrança seja ressignificada, que todo peso seja transformado em aprendizado e crescimento. Eu confio em Ti, eu me entrego a Ti e declaro que a partir deste momento, um novo processo de cura começa dentro de mim. Amém. Antes de encerrarmos, eleve seu coração com fé e permita que essa oração alcance ainda mais profundamente a sua alma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, se de alguma forma você sentiu essa cura começar dentro de você, se inscreva no canal, compartilhe essa oração com outras pessoas que também precisam dessa libertação. Porque às vezes, uma simples mensagem pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir. Deixe aqui nos comentários aquilo que você está entregando hoje, aquilo que você escolhe liberar. Porque esse é um espaço de fé, de acolhimento e de transformação.
E se você deseja continuar nesse momento de conexão, assista ao próximo vídeo do canal às 18 horas. Muita luz para você.